Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês não vão ver muito a minha carinha aqui, porque tem várias imagenzinhas que eu quero que vocês vejam, tá? Então eu vou falando por aqui, a gente vai conversando e vou passando as imagens, também os slides para vocês terem uma noção. Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre abordagem das vias aéreas. Então, daquele atendimento da última aula, né? Atendimento inicial em sala de emergência, o que acontece? Muitas pessoas, né, muitos profissionais da enfermagem, muitos alunos têm muita dúvida sobre o B, né, o A e o B, que são as abordagens às vias aéreas. Então, assim, nessa aula de hoje, nós vamos focar mais nessa abordagem das vias aéreas, tá? Para vocês verem os materiais que são utilizados, as manobras, né? Qual que é o objetivo da abordagem das vias aéreas? Então, inicialmente, é inspecionar a cavidade oral, tá? Nessa inspeção, o que vocês vão fazer? Analisar, tá? As condições da cavidade oral para ver se tem alguma coisa obstruindo. Quando eu falo alguma coisa obstruindo, o que seria? Sangue, secreção, prótese, corpo estranho, tá? Tudo isso. Permitir a permeabilização das vias aéreas, deixar as vias aéreas pérvias, ou seja, livres, né? Para que possa fluir o fluxo de ar. Prevenir hipóxia. O que é hipóxia? Baixa quantidade de oxigênio circulante, tá? Desobstruir as vias aéreas. Eu vou mostrar para vocês como é que realiza essa obstrução, né? Normalmente vai fazer desobstrução se estiver ao alcance com as mãos ou com uma sonda de aspiração, tá? E ventilar o cliente. Então, essas são a finalidade da abordagem às vias aéreas, tá? Começando aqui, o que pode obstruir as vias aéreas? Queda da própria língua. Nossa, como assim, Nicole? Vai cair a língua lá dentro? Como é que funciona? Quando o paciente está inconsciente, tem um relaxamento muscular, tá? Então, nesse relaxamento, a língua relaxa, cai, tá? Fica solta. Cai, que eu falo, pessoal, que não tem uma musculatura que deixa ela. Como ficaria, né? Dentro da boca de uma pessoa que está consciente. Então, a musculatura vai relaxar e a língua, ela vai causar uma obstrução das vias aéreas, tá? Porque ela vai ficar obstruindo ali a orofaringe. Outra coisa, corpos estranhos que podem obstruir, tá? Principalmente crianças, lesões das mucosas por inalação de fumaça. Qual o problema dessas lesões? Que normalmente elas causam edema da mucosa, né? E com a mucosa edemaciada, fica difícil passar o ar. Tanto com a mucosa nasal, quanto na faringe. Então, se houver algum tipo de edema, vai ficar difícil essa troca gasosa, tá? Edema de glote, vocês já ouviram falar desse tipo de edema, né? Nesse caso, eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados aí. E impossibilidade de desobstruir as vias aéreas. Isso aqui, ó, VAS significa vias aéreas superiores, tá? Falando em nariz e boca. Então, quando há uma impossibilidade para desobstruir as vias aéreas superiores pelo uso abusivo de álcool ou drogas, tá? Também tem essa questão. Então, nessa imagem, é a imagem da glote, tá? Lembra o que é glote? Glote, na realidade, é o nome da cartilagem que reveste a laringe. Ela se chama epiglote, né? Então, aqui, glote. Essa é uma glote normal, tá? Estão vendo que ali dentro, ó, tem um orifício aberto. No momento em que a pessoa engolir, o que vai acontecer? Durante a alimentação, a glote vai fechar, o alimento ele vai diretamente para o esôfago. Durante a inspiração, né, troca gasosa, a glote vai abrir para o ar passar para dentro da traqueia e irrigar, né, todo o parênquima pulmonar, brônquios, bronquíolos, pulmões, tá? Nesse caso, olha o que aconteceu com a glote.
um edema de glote. Então, nesse caso, não tem como passar o ar, ou passa ar insuficiente, tá? Ah, mas e aí, Nicole, dá para entubar? Às vezes não dá para entubar, pessoal, porque o edema tá tão grande que não passa um tubo por ali, tá? Então, esse edema de glote é algo muito sério que precisa ser feito um diagnóstico muito rápido com profissionais capacitados, tá? Que tenham um discernimento, uma facilidade de identificar esse edema para poder garantir a vida do paciente. Quais são as causas de morte por problemas respiratórios? Principais causas de morte: politraumatismo. Quando eu falo em poli, significa muitos, tá? Muitos traumas. Falha na abordagem inicial e na escolha da manobra incorreta. Então, isso que eu estava falando do edema de glote, né? Quando o paciente chega na emergência com edema de glote, qual que é o principal problema? Não dá para a gente ver, né? Então, precisa de uma percepção muito grande para imaginar, supor que tenha ocorrido um edema de glote, né? Por que acontece aquele edema de glote normalmente? Reação alérgica, tá? Alérgica à inalação, alérgica a uma medicação, a um alimento. Então, normalmente alérgica à picada de algum inseto, tá? Então, acontece aquele edema. Uso abusivo de álcool e droga também pode acontecer, tá? Uma intoxicação. Então, se nesse momento houver falha na abordagem inicial e manobra incorreta, não vai garantir a vida do paciente. O paciente vai acabar entrando em óbito, tá? Inexperiência dos profissionais da equipe, isso também é um fator que conta muito, muito mesmo, né? Então, assim, não pode ser 100% da equipe inexperiente. Não tem nenhum problema alguém não ter experiência em pronto-socorro e trabalhar no pronto-socorro, né? Porque vai aprender, vai receber um treinamento, mas os demais membros da equipe devem já ter experiência, né? Para poder tocar o lugar, para poder ter consciência, discernimento na hora do atendimento, tá? Agilidade. E às vezes tem uma equipe legal, tem uma abordagem inicial, escolha da manobra correta, mas falta materiais adequados para o atendimento. Infelizmente, existem situações que não há materiais disponíveis, pessoal, aí, por mais que o profissional seja um profissional capacitado, um profissional bom, criativo, né? Porque na enfermagem tem muita criatividade, né? Nesse momento de falta de materiais. Infelizmente, se faltar material imprescindível, não dá para garantir a melhora do paciente, tá? Dos traumas, né, que acontecem com mais frequência, quais deles comprometem as vias aéreas? Traumatismo crânioencefálico, tá? É o famoso TCE, trauma crânioencefálico. Trauma de crânio, por que, Nicole, que ele vai comprometer as vias aéreas? Não é no crânio, né? Vamos pensar assim, quem que normalmente controla, né, as vias aéreas? Vocês conseguem parar de respirar? No momento que vocês quiserem? Conseguem, né? Por um tempo. Depois, automaticamente, vai vir um impulso interno que vai obrigá-los a inspirar, né? Isso se chama uma ação do sistema nervoso central. Então, quando há um trauma de crânio, por exemplo, o que acontece? Perde essa capacidade de manter, né, a respiração espontaneamente, dependendo do comprometimento que for esse trauma, tá? Trauma de face. Normalmente, quando pega vias aéreas superiores, nariz, boca, né? Tem algum edema, um trauma muito grande que interfira no processo de troca gasosa, tá? Lesões no pescoço e desvio de traqueia, né? Desvio da traqueia quando tem ruptura da traqueia, tá, pessoal? E lesões torácicas aí que vão impedir a expansão torácica, né? Que vai afetar as vias aéreas superiores. Aqui nessa imagem, é uma imagem bem característica, bem comum, de uma pessoa que tem trauma de crânio, tá? Então, só pra gente entender um pouquinho, esses dois hematomas, tá? Periorbital, se chama, na linguagem, né,
popular, assim, entre os profissionais da enfermagem, né? Dá para notar, dá para relatar olhos de guaxinim ou hematoma periorbital, tá? Percebam que os dois olhos estão edemaciados e estão com hematoma, devido ao trauma de base de crânio, tá? Toda vez que tiver trauma na base do crânio, o rostinho desse paciente vai ser bem parecido, tá? Então, vocês estão vendo que tem sangramento nasal, né? O sangramento nasal a gente chama de rinorreia, né? Ou rinolicorreia, quando tem presença de sangue e de líquor também, né? Como traumatizou o crânio, pode ser que tenha saída de líquor pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, tá, pessoal? Então, essa paciente, ela está entubada, tá? Tem um tubo orotraqueal. Só pra gente ressaltar, nós vamos chegar nessa parte de trauma de crânio, mas já entendam que toda vez que tiver trauma da base do crânio, não pode fazer aspiração de nariz, tá, pessoal? Não pode passar nenhum tipo de sonda nasal, porque aí é perigoso fazer uma aspiração da massa encefálica, lesar mais ainda, né, o crânio, tá? Aqui, trauma de traqueia. Percebam que esse é o desvio que eu falei para vocês, né? Então, quebrou a traqueia. Muitas vezes essa situação aqui é irreversível, tá? Sim, 99% das vezes. É bem difícil. Vai depender da extensão da traqueia que for quebrada, pessoal. E aí o que acontece? Vai fazer depois uma traqueorrafia, né? Vai suturar a traqueia novamente. Mas durante esse tempo, o paciente ele não pode ficar sem oxigenação, né? Não tem que ter troca gasosa para manter a oxigenação. Então, dependendo da extensão do trauma, né? Como foi realizado esse trauma, vai fazer uma via aérea seletiva, né? Então, por exemplo, o trauma foi aqui nessa região, vai ter que fazer uma via aérea seletiva aqui, enquanto está fazendo a sutura, enquanto está em cirurgia, está oxigenando o paciente, tá? Ou outras vias aéreas seletivas, tá? Abordagem ao cliente. Devemos nos atentar à agitação resultante de uma hipóxia. Ah, por que dá agitação quando está com pouca oxigenação? Alguém fica confortável, calmo, sem conseguir respirar? Fica difícil, né, pessoal? Principalmente se o paciente não contactua, não está falando. Começou essa agitação, comecem a olhar o oxímetro, né, para ver a saturação e confira se realmente está mantendo a oxigenação adequada, tá? Sonolência pode indicar hipercapnia. O que é hipercapnia? É o acúmulo de CO2, retenção de CO2, tá? Então fica muito tempo o CO2 sem ser excretado, tá? Sem ser eliminado. E aí vai causando como se fosse uma intoxicação mesmo, da sonolência do paciente, desmaio, tá? Cianose, devido à má perfusão tecidual, né? Cianose normalmente é nas extremidades, ficam com dedos das mãos, dos pés, né? Com aquela cor arroxeada, azulada. Sons anormais, como roncos, gargarejos. Esses roncos, normalmente, quando há ronco, tá? Quer dizer que há presença de líquido, tá? No pulmão. E gargarejo, percebam que é algo que ocorre mais ali na orofaringe, né? Então, quando tem gargarejo, tá tendo algum tipo de obstrução na orofaringe, tá? Disfonia, dificuldade para falar, que pode sugerir uma obstrução da faringe, tá? Aí não sai som durante a fala, não sai som nenhum, tá, pessoal? E durante essa abordagem, muitas vezes vocês vão ter que fazer aspiração, tá? Ela é utilizada para remover secreções na cavidade oral, nasal, na faringe ou na traqueia, se o paciente tiver traqueostomia, tá? Quando que é indicado uma aspiração? Quando há sangramento de vias aéreas, vômitos, né, para o paciente não broncoaspirar o vômito, secreções
corpos estranhos que possam ser aspirados com a sonda, né? Nesse caso, tem que ser corpos estranhos assim, de tamanhos razoáveis e sonda de calibre razoável também para poder aspirar, tá? Então, por exemplo, se for um corpo estranho como uma prótese dentária, não tem como aspirar na sonda, né? Agora, vamos supor, crianças, amendoim, feijão, né, grão de arroz, papel, né, pedaço de pão, essas coisas a gente consegue aspirar. Esse aqui é um aspirador. Esse aspirador, ele é mais comum para utilizar no quarto do paciente, assim, tá? Muito comum para utilizar em casa, tá? Numa unidade de pronto atendimento. Ele é dessa forma ou pode ser conectado também na régua em cima do leito do paciente, tá? Então é muito comum. Então vocês vão ligar aqui. Aí tem a extensão que eu vou mostrar separadamente para vocês, tá? Então, ó, a extensão do aspirador. Para que serve essa extensão? Vai conectar a extensão no aspirador e a outra ponta da extensão vocês vão conectar na sonda de aspiração, tá? Então, a extensão tá aqui, tá? Sonda de aspiração. Então, essa é um tipo de sonda, tá? Tem de vários calibres. Aí, aqui, o que vocês vão ter que se atentar? Quando tem essa válvulazinha aqui, que vocês vão colocar o dedo aqui em cima, ó, toda vez que vocês fecharem ali, tá? Vai aspirar a secreção. Vamos supor que vocês não querem que aspire naquele momento, vocês tiram o dedo dali. Apertou para aspirar, tira, tá? Assim que funciona. E aí, essa extensão aqui, que é conectada, tá? Naquele extensor que eu mostrei para vocês agora, aqui nessa ponta, tá? E essa ponta da sonda que vocês vão realizar a aspiração do paciente. Aspiração das vias aéreas superiores. Aqui algumas dicas para vocês, tá? Se atentarem. Movimente a sonda em movimentos circulares e de vai e vem. Então, vocês vão sempre devagar introduzir a sonda, tá? Realizar movimentos circulares assim, ó, tá? Não exceder 15 segundos em pacientes conscientes, porque é um desconforto, tá, pessoal? E não exceder de 5 segundos em pacientes inconscientes que estão entubados, tá? Esse processo retira cerca de 80% das secreções. É um alívio muito, muito grande, pessoal. Eu tinha um paciente que era uma criança, né, de 9 anos. E ele tinha traqueostomia e quando aspirava, ele dava risada. Ele sorria de felicidade por conta do conforto, né? Então imagina só o conforto que dá para esse paciente, né, remover essa secreção. Porque secreção, o que vai acontecer? Obstrução das vias aéreas. Então, vai ser difícil realizar a troca gasosa, vai ter dificuldade para respirar, né, para engolir. Em caso de obstrução da sonda, remova aspirando líquido, né, água destilada ou soro. Daí vocês vão aspirar líquido, tá? Líquido estéril, pessoal. Ao término do procedimento, aspire o restante do líquido para retirar resíduos da mangueira. Para que vai retirar o resíduo da mangueira? Então, normalmente, esse extensor, né, ele vai ficar ali para o paciente utilizar por um período de tempo, tá? Só pode ser usado individualmente em cada paciente. A sonda, vocês vão trocar a cada utilização. Eu vou falar a realidade para vocês, que eu já presenciei em instituições que utilizam a mesma sonda no mesmo paciente por mais de uma vez, tá? Por conta de falta de materiais. Mas o certo é trocar a cada aspiração. Despreze as secreções e o material utilizado na aspiração em local adequado. Então, todo o material que vocês aspiraram, toda a secreção, né, que vocês aspiraram, vocês vão jogar, tá? Vão desprezar lá no expurgo, no local adequado para isso. E realizar a desinfecção dos equipamentos que vocês utilizaram para aspiração, tá? Lembrando que o material é descartável, pessoal. Mas, como o paciente vai reutilizar mais vezes, vocês vão fazer uma desinfecção. Se for aspiração de traqueostomia, vocês vão precisar trocar essa sonda a cada aspiração.
E sempre que vocês forem realizar a aspiração de tráqueo, nariz e boca, qual que vocês vão aspirar primeiro? E aí? Primeiro, traqueia, tá? Porque é estéreo. Segundo, nariz. Terceiro e último, boca. A boca é o local mais contaminado do nosso corpo, né? Comparando a traqueia e o nariz, tá? As fossas nasais. Aí tem a cânula de Guedel, né? Que vocês já conhecem, que vocês poderão estar utilizando. Para quê? Para deixar a via aérea pérvia e facilitar a entrada e a saída de ar, tá? Então, quando for realizar normalmente ventilação manual com a máscara Ambu, vocês vão escolher lá a cânula de Guedel. Aqui, a imagem que eu queria que vocês vissem da mensuração da cânula. Ela precisa ser medida para ter a certeza, tá, do tamanho ideal para o paciente. Então, vocês vão começar da comissura labial, que é o começo do lábio, até o lóbulo da orelha, tá? Sempre nessa posição aqui, nunca ao contrário. Porque olhando, né, se o paciente fosse transparente, essa cânula vai ficar dessa forma dentro dele, ó, e vai terminar aqui. Então, por isso que deve ser mensurada dessa forma, tá, pessoal? Então, ó, essa cânula de Guedel, tá? Aí vocês já sabem aquela situação que eu comentei com vocês, né, de fazer a rotação da cânula. A cânula ela vai ser colocada ao contrário, né? E depois que entrar nas vias aéreas, é feita uma rotação e vai deixar assim. Por que coloca ao contrário? Por causa da anatomia, para facilitar a entrada da sonda, tá? Depois vocês vão aprender as manobrinhas, né? Como colocar a cânula de Guedel nas aulas práticas, quando retornarmos em prática, tá? Fiquem tranquilos. E aqui, situações de engasgamento. Então, são situações que acabam ocorrendo também, né? Sinais e sintomas. Ausência de fala e de tosse. A pessoa não consegue falar nem tossir. Por quê? Quando ocorre o engasgamento, lembra da epiglote que eu falei para vocês? O certo, né, é ela abrir quando a gente está inspirando e fechar quando estamos engolindo. Quando a pessoa engasga, de repente, o corpo estranho ou o alimento, ele fica parado. Então, a epiglote nem abre e nem fecha, tá? Ou, de repente, se o corpo estranho, né, a água, o alimento for para dentro da traqueia, começa um estímulo de tosse para poder expelir o que entrou lá dentro, tá? Mas nesse caso, quando fica parado mesmo nas vias aéreas, não dá para falar e não dá para tossir, tá? Ocorre dispneia, disfagia, que é dificuldade para deglutir. E quais são as causas mais comuns? Obstrução das vias aéreas por comida ou líquidos, prótese dentária e por secreção espessa, né? Muco, secreção durante a tosse. E em casos de crianças, né? Corpos estranhos, brinquedos, tá? Tudo que eles acabam encontrando, eles levam à boca, levam ao nariz. E às vezes é necessário até fazer um procedimento cirúrgico, tá, pessoal? E para situações de engasgamento, nós utilizamos essa manobra aqui que chama manobra de Heimlich, tá? Então percebam como que a posição aqui, ó, do indivíduo que está em situação de engasgo, né? E essa setinha aqui está indicando aonde que deve ser colocado, posicionado as mãos, tá? Então, posicione-se atrás da vítima e apoie-a em seu corpo. Leve suas mãos à cintura dela e escorregue para o diafragma abaixo do externo. Sempre com as mãos fechadas e seguras, realize de 6 a 10 compressões. Para dentro e para cima. A gente chama de técnica em J, tá, pessoal? Essa técnica em J, ó, vocês vão forçar para dentro e para cima, tá? Com o paciente de costa para vocês. Observe a saída do corpo estranho e vá repetindo a sequência caso não saia.
Pessoal, vocês podem treinar, né, com o namorado, mãe, tio, sobrinho. Lembrando para vocês não fazerem força. Treinem só a posição, o movimento, não façam porque dói, tá? Manobrinha é desconfortável, pode machucar. E na aula prática também nós vamos aprender depois dessa técnica, tá? Nem sempre, pessoal, essa técnica ela é utilizada somente em adultos, tá? E nem sempre o corpo estranho vai sair com a técnica. De repente tem que estar muito obstruído, depende do que for, tá? E pode levar até a morte do paciente se não for socorrido num tempo adequado, tá? Quanto mais tempo o paciente ficar engasgado, menos oxigenação ele vai ter, mais chance, né, de aumentar essa hipóxia e pode levar à morte do paciente, tá? Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma aqui das imagens, dos slides, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição. Se vocês forem treinar a técnica, não façam forte, não apertem porque dói. Eu já sofri, né? Uma vez com um colega que foi treinar e fez em mim, não foi legal. Por isso que eu sei que dói, tá? E qualquer dúvida estarei à disposição, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada, até a próxima aula, um beijo para vocês.